Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui. Depois do jogo, Santa Cruz 1, São Paulo 2. Iguais! Finalmente uma vitória. Vencer é tão bom. Finalmente o DRest volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Tá lá na fase intermediária da tabela, na região intermediária. É muito pouco para o São Paulo. Mas já eram 4 jogos sem vencer. E o São Paulo finalmente venceu. Venceu fora de casa, coisa rara. Fazendo 2 gols. O São Paulo é um time de um gol só. Dessa vez fez 2. Esse São Paulo de Tênis, Buffarini, Maicon, Lianco e Mena, João Schmidt, Hudson, Thiago Mendes e Kelvin pelo lado direito com o Cueva armando, mais pela região central, e com Chaves, André Chaves, na frente, isolado lá na frente. O seu André Jardine, técnico interino, ô Leco, contrata logo um técnico, Leco. O São Paulo precisa de um técnico experiente. O André Jardine até que montou um esquema interessante para o São Paulo. Mudou em relação ao Balsa. Mudou o quê? Mudou o seguinte, recolocou o João Schmidt no meio-campo. Eu venho pedindo aqui, faz tempo, todo mundo que me acompanha sabe disso. Eu venho pedindo faz tempo a volta de João Schmidt. João Schmidt é o melhor passador do meio-campo do São Paulo. Então o André Jardine, que trabalhou com o João Schmidt lá nas categorias de base, armou o São Paulo com 3 volantes. Paton armava com 2 volantes, 2 homens abertos pelos lados e um homem centralizado para armar. O André Jardine fez diferente. Ele montou um paredão na frente da defesa com Hudson, João Schmidt no meio e do lado esquerdo o Thiago Mendes, deixou o Kelvin um pouco mais adiantado e centralizou o Cueva, fazendo com que ele caísse pelo lado esquerdo do campo para armar as jogadas. Lado esquerdo, que por sinal foi o local, foi a região por onde o São Paulo se aproveitou para vencer esse jogo. O São Paulo jogou todo pelo lado esquerdo. No primeiro tempo, o São Paulo foi um time quase perfeito, taticamente. Porque o São Paulo postou os seus 3 volantes, com o João Schmidt mais centralizado, eu já disse, com o Hudson mais pelo lado direito e com o Thiago Mendes chegando pelo lado esquerdo. Tudo em cima do Léo Moura. O Léo Moura, que já jogou no São Paulo também, não fez muita coisa, mas já jogou por aí, já jogou no Flamengo, já jogou, tá em fim de carreira o Léo Moura. E o Léo Moura não tem mais aquela facilidade para ir à frente e voltar. Então, o André Jardine, percebendo isso, colocou o São Paulo para jogar nas costas do Léo Moura. E deu certo. O São Paulo dominou o primeiro tempo inteiro. Santa Cruz é muito ruim, infelizmente é muito ruim. Eu tenho uma bela simpatia pelos times do Nordeste, pelos times da linda Recife, né? Tanto pelo Sport, quanto pelo Náutico, e quanto pelo Santa Cruz, que é o time do povo lá da grande torcida de Pernambuco. Né? Mas o Santa Cruz está muito mal. O Santa Cruz foi um arremedo de time no primeiro tempo. Então o São Paulo, que povoou o meio-campo, ganhava todas as bolas, ganhava todas as sobras e se aproveitava do lado esquerdo. E era por ali que o Thiago Mendes descia, era por ali que o Mena descia e era por ali que Cueva, o peruano, se infiltrava também para fazer as jogadas. Que falta faz o meio armador? O São Paulo, na última partida, antes desta contra o Santa Cruz, naquele jogo fatídico contra o Atlético Mineiro, contra o Galo dentro do Morumbi, que o São Paulo perdeu por 2-1, o São Paulo não tinha meia. O São Paulo não tinha ninguém para armar. O São Paulo foi de Wesley. E o Wesley não arma ninguém. Além de não armar, não desarma. Então o Wesley saiu do time para a entrada do Cueva, que estava suspenso, por causa do 3º cartão amarelo. E o Cueva entrou e foi o maestro do time do São Paulo durante todo o primeiro tempo. O São Paulo dominou o primeiro tempo todo, o São Paulo teve várias e várias oportunidades de marcar, até que aos 39, depois de domínio quase completo, merecendo já fazer 1 ou 2 gols, uma jogada sensacional de Cuevita, né? Cuevita
fez uma jogada fantástica, saiu do meio, entrou pela ponta, esperou a passagem do Mena, assim como devem fazer todos os meias armadores, os arquitetos de jogadas, e jogou nas costas do lateral a bola para o Mena, que entrava livre. O Mena foi à linha de fundo e cruzou para trás, no melhor estilo. E onde estava, exatamente no meio da pequena área, onde estava Andrés Chaves, né? Sem querer, querendo, astuciosamente. E Andrés Chaves, com grande estilo, avec la tête. Avec la tête, como gosta de ouvir Luiz Antônio Lima Totonho, lá na minha querida Atibaia, ao sopé da Pedra Grande, avec la tête. Andrés Chaves cabeceou para o fundo do gol, abrindo o placar para o Diameste. O São Paulo fez 1-0, mas poderia ter feito 2, 3, porque o São Paulo foi o senhor do jogo no primeiro tempo. E aí eu louvo a escalação de André Jardine. O André Jardine armou bem o time, e armou de forma surpreendente. 3 volantes, com o Kelvin jogando um pouquinho mais à frente pelo lado direito e o Cueva ocupando o espaço pelo lado esquerdo, mas contando com a ajuda do Thiago Mendes, que também descia pelo setor, e com a ajuda do Mena, que descia pelo lado direito. O Buffarini ajudava o Kelvin pelo lado direito. O Buffarini correu muito no primeiro tempo. Então o São Paulo venceu por 1-0 no primeiro tempo, poderia ter feito 2 ou 3. Foi o que eu disse, o Santa Cruz inexistiu, só deu de arresto. Agora, o panorama mudou completamente no segundo tempo, né? Mudou completamente. O São Paulo entrou apático. O São Paulo entrou achando que ganharia o jogo a hora que quisesse, porque no primeiro tempo tinha sido uma moleza. O Santa Cruz se curvou e assistiu ao São Paulo jogar. Então o São Paulo entrou moroso, entrou no segundo tempo preguiçoso. E foi de preguiça em preguiça que o Santa Cruz começou a chegar e começou a gostar do jogo. E por pouco o Santa Cruz não empata. O São Paulo ficou apático, o São Paulo ficou sem velocidade, o Buffarini cansou completamente no segundo tempo. É engraçado, aquela estreia do Buffarini foi sensacional, mas o primeiro tempo dele foi melhor. E hoje, neste jogo contra o Santa Cruz, lá em Pernambuco, eu não sei, devia estar quente lá, a temperatura lá é alta, né? Não tem inverno, lá em Recife, na linda Recife, a Veneza brasileira. Então eu não sei se por causa do calor, o São Paulo cansou no segundo tempo, o São Paulo parou de jogar. O Buffarini sumiu do lado direito, o Mena passou. Aliás, o Mena no primeiro tempo fez aquela jogada do gol, adiantou-se, foi à frente, mas não tomou bola nas costas. O Mena continuou marcando muito mal e no segundo tempo piorou a marcação, piorou. Então o Santa Cruz dominou o jogo até quase os 20 minutos. E havia uma grande preocupação, porque o Santa Cruz podia ter empatado o jogo nesse ínterim. Mas foi quando, aos 19, quase aos 20 do segundo tempo, em outra jogada sensacional de Cueva, o peruano Cuevita, o Cuevita fez uma jogada fantástica, entrou pelo lado esquerdo de novo, por aquele corredor que havia nas costas do Léo Moura, num contra-ataque do São Paulo, entrou livre, poderia ter se arriscado a fazer o gol, mas não, esperou o goleiro sair e cruzou a bola para o meio da pequena área. E quem é que surgiu? Surgiu de novo Andrés Sanches. Sanches não, que isso, vamos falar esse nome aqui. Andrés Chaves, surgiu e surgiu como um bólido, surgiu como um tanque, surgiu como um verdadeiro centroavante. Dizem que ele joga pelos lados do campo, mas esse gol foi um gol típico de centroavante. Fazia tempo que eu não vi um gol de centroavante. Esse é o centroavante típico, que joga na área. Alagino, Orlando, o grande artilheiro do São Paulo nos anos 50. Alá, Serginho Chulapa, o grande centroavante do São Paulo nos anos 70 e 80. Foi assim que Andrés Chaves entrou, dividiu com a zaga, com 2 zagueiros do Santa Cruz, e entrou com bola e tudo, levou bola, levou zagueiro, levou tudo para dentro do gol, num carrinho, numa dividida fantástica. Então, aos 20 minutos, o São Paulo fez 2-0, e o jogo estava morto, pelo jeito, pelo Santa Cruz, que estava assanhado no jogo, o São Paulo estava parado, o Santa Cruz não sentiu o gol. Então, o São Paulo reequilibrou as coisas, e ficou ali naquele marasmo e parecia que o jogo estava acabado com 2-0 para o São Paulo. No entanto, aí houve problema com o treinador. O treinador, embora tenha escalado o time de uma forma surpreendentemente legal, de uma forma interessante, que estava dando certo, o homem começou a substituir.
né? Começou a mexer no time. E o que ele fez? Ele simplesmente tirou o Cuevita para colocar o Luiz Araújo e tirou o Chaves para colocar o Gilberto. Então ele acabou com o São Paulo. Ele acabou com o São Paulo. Porque quem é que mandava no jogo do São Paulo? Eu já disse, Cuevita. Cuevita era quem armava todo o time do São Paulo. Foi dos pés de Cueva que saíram os 2 gols do São Paulo. Tanto o primeiro quanto o segundo. E quando o Cueva saiu, o São Paulo ficou sem meio armador. Ficou naquele velho esquema do jogo contra o Atlético Mineiro. O São Paulo não tinha mais quem pensasse o jogo. Então o Santa Cruz passou a gostar de novo da partida. Porque o São Paulo tinha só aquela muralha lá atrás para marcar, mas não tinha ninguém para puxar um contra-ataque, não tinha ninguém para enfiar uma bola, não tinha ninguém para esperar a passagem dos laterais e soltar a pelota. Então, o São Paulo caiu demais, a partir da saída do Cueva, aos 24 minutos do segundo tempo, logo depois do gol. O homem fez a jogada do gol, ainda teve uma chance, quase faz o terceiro gol, e o André Jardine, ninguém sabe por quê. Da onde tirou isso da cabeça? Tirou o Cueva para colocar o Luiz Araújo, né? E o São Paulo ficou sem meia. E em seguida, né, o Cueva saiu aos 24 e aos 27, 3 minutos depois, ele tirou o Chaves, que era o jogador de referência do ataque do São Paulo, para colocar o Gilberto. Esse Gilberto eu já falei, estava lá nos Estados Unidos. Quem vai para os Estados Unidos jogar futebol hoje em dia é jogador em fim de carreira, é jogador que não dá mais. Se esse Gilberto valesse alguma coisa, estava jogando aqui. Foi para os Estados Unidos, não veio para o São Paulo, entrou todo torto. E não deu ao ataque do São Paulo a continuidade, a sequência de perigos que estava o time tendo com a presença de André Chaves. Então o São Paulo caiu. E no fim, o Thiago Mendes também cansou. E ele foi obrigado a colocar o Wesley. Essa terceira substituição, eu ainda admito, contusão. O Wesley sentiu cãibra, cansou, teve que sair, o Thiago Mendes. Então entrou o Wesley, substituição por contusão. Agora, imperdoáveis as substituições, tanto de Cueva quanto de André Chaves. A não ser que os jogadores tivessem extenuados, que tivessem pedido para sair. Eu não vi esses 2 jogadores pedindo para sair. E assim sendo, o seu André Jardine estragou o time do São Paulo. Desmoronou o esquema tático que ele mesmo havia montado, de forma surpreendente, como eu já disse. Então o São Paulo caiu demais, o time do Santa Cruz voltou a ir para cima do São Paulo, e o que aconteceu? O São Paulo ficou acuado lá atrás e não conseguia sair para jogar, não conseguia. O Santa Cruz ainda teve um pênalti, né, aos 35, o Santa Cruz martelou, parecia que ia fazer o primeiro gol. Houve um pênalti absurdo, uma infantilidade do Luiz Araújo. O Luiz Araújo não entrou bem no jogo, não tem entrado bem nos últimos jogos, quando entra, né? Entrou no jogo de uma forma estabanada e foi atrás do Grafite, fez um pênalti absurdo, né? Ele depois alegou que foi com o ombro, mas aquilo não é ombro, aquilo é um atropelamento, um abalroamento. Ele abalroou o Grafite na cara do árbitro, dentro da área, pênalti, né? E o Grafite mesmo bateu e o Denis pegou. A sorte está virando. O Denis está agora, os deuses da bola estão abençoando o Denis. E o Denis pegou, porque se o Denis não pega, aos 35 minutos do segundo tempo, aquele pênalti, se o Denis não pega e se o time do Santa Cruz tem mais 10, 15 minutos para jogar em cima do gol do São Paulo, embaixo do gol do São Paulo, eu não sei não, a viola estava em caco. Mas o Denis pegou o pênalti. O São Paulo continuou atrás até que, não é? O time do Santa Cruz, através desse Queno, aos 37, né? 2 minutos depois, acabou fazendo o gol. Insistiu e fez o gol. Então foram aí 10 minutos, 5, 6, 7, 10, o jogo foi até aos 50, né? Praticamente. Então, nesse tempo final, o São Paulo se viu acuado, tomou sufoco, o Buffarini muito cansado, né? As bolas todas pelo lado esquerdo, o Buffarini cansou, visivelmente cansou, o Mena cansou, o Santa Cruz começou a atacar pelos flancos e por pouco não empatou. O São Paulo ainda perdeu um gol com o Wesley. Ô Wesley, chuta Wesley. O Wesley se infiltrou, o time do Santa Cruz estava tudo na frente, o São Paulo roubou uma bola, o Wesley se infiltrou, saiu na cara do goleiro. E foi driblar o goleiro e saiu com bola e tudo pra fora num lance bizarro, ridículo. E o São Paulo perdeu a chance de fazer o terceiro gol. Mas foi um ataque esporádico, porque eu repito, depois da saída de Cueva aos 24 e de
Andrés Chaves aos 27, 3 minutos depois, o São Paulo acabou no jogo. Né? Então nós devemos ao senhor André Jardine duas coisas opostas neste jogo São Paulo 2, Santa Cruz 1. André Jardine armou muito bem o time, o esquema foi perfeito, mas substituiu de forma trágica e quase desmorona aquilo que ele mesmo havia construído em favor da vitória do São Paulo, que afinal veio por 2-1, mas veio na bacia das almas, porque se o São Paulo teve todo o domínio no primeiro tempo e levou sufoco, mas fez o segundo gol e poderia ter feito mais se continuasse Cueva e Chaves em campo, se o São Paulo teve esse domínio no primeiro tempo e fez o segundo gol no segundo tempo, depois desse gol e com a saída desses dois jogadores, o São Paulo quase entrega o jogo. Corremos um sério risco por causa das duas péssimas substituições feitas pelo senhor André Jardine, que é o técnico interino do São Paulo. Ô Leco, é preciso contratar um técnico, Leco. O São Paulo ficou de anunciar neste domingo, no dia do jogo São Paulo e Santa Cruz, a contratação do novo técnico. Ô Leco, contrata um técnico, Leco. Contrata um técnico, um homem experiente para dirigir o São Paulo no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Deixa o André Jardine lá, treinando a meninada, o sub-20 do São Paulo, que já ganhou tanta coisa. O André Jardine ainda não está preparado para ser o técnico do São Paulo. Bom, afinal ganhamos, o São Paulo venceu por 2-1, ganha 3 pontozinhos lá na tabela, não sobe muito, continua na região intermediária e agora enfrenta o Botafogo no próximo domingo, dentro do Templo Sagrado do Morumbi. Jogo imperdível. O São Paulo tem a obrigação de ganhar dentro de casa e nós vamos esperar que isso aconteça para o São Paulo continuar evoluindo e se aproximar mais da região mais confortável na tábua de classificação deste Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito equilibrado. Era isso que eu tinha a dizer. Depois do jogo São Paulo 2, Santa Cruz 1. Ufa! Amém! Oremos! Enfim, uma vitória. Sejam felizes, tenham uma semana monumental e paz, meus iguais. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.